Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40. Primeiramente cumprimentar vocês que curtem, que seguem o nosso conteúdo, que manda para os amigos, obrigado, tá? Cumprimentar a nossa equipe, hoje a Carol, o Telzinho aqui na retaguarda me dando aquela força, as empresas que apoiam o nosso projeto. Se você tem uma empresa, se você tem um comércio, independente se ele é grande, pequeno, de médio porte e quer ver ele aqui, faça contato com a gente nas redes sociais, tá bom? Agora sim, hoje eu estou recebendo a vereadora e capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Cláudia Lança. Que prazer, Cláudia, ter você aqui. Acho que já é terceira vez, se eu não me engano, terceira vez, isso. 2 vezes nesse estúdio e uma vez lá no comecinho, naquele antigo ainda. Que a gente estava com Batatais 10. Isso. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Michel, pelo convite. Um prazer aqui falar de um assunto tão importante. Exato, uma audiência pública, né, capitão? Até peguei aqui, preservação à sexualização precoce, abuso sexual de crianças e adolescentes. Que tema pertinente, né? Pertinente, tema sério. Totalmente. Importante de ser falado, de ser divulgado. A gente costuma falar que nós só conseguimos combater aquilo que nós conhecemos. Exato. E a gente precisa de informação para conhecer sobre esse problema, né? Para conseguir combater. E o abuso sexual, infelizmente, Michel, tem crescido a cada dia. Não é algo que acontece só na cidade de Batatais, no Brasil inteiro. E isso acontece aqui também, infelizmente. Tem um atenuante Batatais também, né? A gente fala com achismo, a gente não tem números corretos, até porque a polícia ela tem muito cuidado com a divulgação desses números. Existem casos que ocorrem em sigilo, mas é importante falar isso, né, Cláudia? Falar com os pais, falar com os professores. Sim, na verdade, todas aquelas pessoas que convivem ou que têm um contato de forma direta ou indiretamente com crianças, né? E aí a gente tem um dado triste também, né, Michel, que é a grande maioria dos casos de abuso sexual acontece muitas vezes dentro de casa, dentro do lar. Exato. Por isso que é importante que a informação chegue aos pais, aos responsáveis pela criança e também aos outros profissionais da educação, da saúde, da segurança, ou seja, todas as pessoas que têm um contato com crianças. A gente tem um número muito grande de denúncias que chegam através do ambiente escolar, né, que o professor acaba detectando através do comportamento da criança que algo de errado está acontecendo com ela. Então, muitos casos também chegam através de professores. Essa audiência pública, e eu agradeço o convite para participar, porque é uma oportunidade da gente fazer essa divulgação. Exato. Na próxima terça-feira, dia 13, às 19 horas, na Câmara, nós faremos essa audiência para discutir sobre esse assunto tão importante. E nós teremos a participação de 3 profissionais, né? Busquei pessoas técnicas que fossem falar de uma forma muito profissional, muito técnica sobre o assunto. Nós teremos a participação da psicóloga Ana Paula Jardim, que é a coordenadora do CREAS, psicóloga do CREAS. Legal. Ela vai falar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes propriamente dita, de uma forma com uma visão mais técnica do assunto, já que ela trabalha diretamente com isso lá no CREAS. Ela vai passar os sinais que essa criança aponta quando ela está sofrendo abuso sexual, porque a criança muda o comportamento dela e a criança expressa o que ela está sentindo, o que ela está passando de várias formas. Na escola, através, às vezes, de um desenho, né? Então, é por isso que os adultos sempre precisam estar com uma luzinha acesa, um alerta, observando esse comportamento da criança. E ela vai mudar o comportamento, né? Se ela é uma criança mais agitada, vai ficar um pouquinho mais quieta, introspectiva. Às vezes, perda de apetite. Na verdade, não é um sinal isolado, né? São vários sinais que elas apresentam ao mesmo tempo, mas às vezes um comportamento agressivo, mais quieta, mais agitada, perde o sono, às vezes começa a fazer xixi na cama. Então, é importante os pais estarem atentos para isso. E na fala da Ana Paula, ela vai falar também sobre as características do abusador. Que é importante, né? Que geralmente, quando não é da família, ele é próximo, né? Ele é próximo, né? Na grande maioria, obviamente. E às vezes, na nossa mente, a gente faz um estereótipo de um abusador, né? Com aquela cara mal. Aquela cara mal, aquele cara fechado. E não, né? A gente costuma falar que o abusador segue os 3 S's. Não sei se você já ouviu falar. Sedução, ele vai se aproximar
da família, dos pais, da criança. Ele vai ser brincalhão, vai trazer a criança para ele, vai conquistar os pais, oferece brinquedo. Prazerosa de estar junto, solícito, né? Em ajudar a cuidar da criança no momento que o pai e a mãe não estão. E depois ele parte para o segundo S, que é o segredo. Né? Sempre vai pedir aquela, vamos fazer uma brincadeira, mas tem que ficar em segredo, não pode contar para ninguém. E o terceiro S, que é o silêncio, né? Depois que, por vezes, ele é descoberto, ele faz essa troca, né, do silêncio, ele ameaça, né? Então ele faz ameaça em troca desse silêncio, da criança não contar para ninguém, dos pais muitas vezes se calarem, né? Então a gente costuma falar desses 3 S's e por isso que é importante, né? E saber identificar isso, por isso que essa audiência é tão necessária, né, capitão? Identificar, justamente, nós estamos falando de identificar o problema quando ele está instalado e nós estamos falando de prevenção. Exato. Né? Então, essa primeira fala da Ana Paula é sobre essa questão, ela vai levar os dados estatísticos, você comentou dos dados, ela vai levar esses números. Bacana. Importante. A situação foi potencializada nesse período da pandemia, ninguém saía de casa, né? Então houve uma subnotificação, não teve denúncia. E aí depois a gente costuma falar que não é que o número de casos, os números aumentaram, né? Mas na verdade é um crime que demora às vezes para ele aparecer, né? Às vezes a criança sofre abuso durante meses ou durante anos até que aquela situação chegue ao conhecimento das autoridades para apurar aquele fato, né? Então é um crime que demora às vezes para chegar ao nosso conhecimento, né? Então ela vai levar esses números e aí nós levamos também a Camila Boldrin, que é a segunda palestrante ela é psicoterapeuta. Legal. E escritora, professora também. Ela vai falar sobre a questão neurológica, né? O que acontece no cérebro da criança quando ela é exposta a situações que ela não tem a maturidade para entender, que é a erotização precoce. A gente até começou a mudar o nome porque a gente usava o termo sexualização precoce. E algumas pessoas, Michel, confundem a questão da sexualidade, que é algo natural, que já nasce com a criança, da sexualização. E por isso que ela costuma usar o termo erotização precoce, ou seja, você expor uma criança a situações da vida adulta, né? Aí entra toda aquela questão da música, da dança, das brincadeiras até mesmo dentro de casa, com né? uma conotação tá com namoradinho, entendeu? Tudo que leva a uma conotação sexual. Isso seria a erotização. Ou também tem outros termos, a adultização, né? Você pula aquela fase, aquela etapa da fase da infância na criança, né? Então a fase da infância é a mais importante da nossa vida, né? Onde tudo vai ser fase de construção, né? De construção, de preparação para a vida adulta, da forma como você vai enfrentar situações da vida adulta, né? Então existe o amadurecimento. Você vai ter, até tem uma campanha muito bacana na internet que é Criança Não Namora, que é para isso, porque é comum. Me lembro às vezes quando eu era criança, meu pai. E não é de agora, antigamente já brincava. Você já tá com um namoradinho? E isso eu tinha 6 anos de idade. Então assim, criança de fato não namora. Não beija na boca. Não, criança brinca de faz arte, participa de todas as brincadeiras, mas sempre de uma forma lúdica, você não adiantando situações para aquela etapa. Até na educação sexual, você precisa respeitar as etapas também. Quando você vai mudando do assunto, né? Então, isso é algo também importante de se falar, né? Quando alguns pais, na tentativa equivocada de achar que está protegendo a criança, evitando alguns assuntos, na verdade, você não está dando ferramentas para a criança se autoproteger. Nem sempre nós estamos com os filhos. Sim, se o pai não fala, alguém vai falar. Alguém vai falar e a criança vai ter uma curiosidade natural. Então, assim, se não existe um diálogo travado entre pais e filho, se não existe uma preocupação de você dar para o teu filho a informação, a ferramenta para ele se proteger,
ele vai buscar isso. Em outro às lugar. vezes em local e pessoas Que não vem da forma... inapropriadas, Exato. internet. Mas assim, também tem, até meio que eu entendo esse tabu dos pais, que é muito difícil, né? Difícil falar sobre isso. Porque às vezes eles não são preparados. Nós não fomos criados, assim, né? E é dessa necessário, forma. né, Cláudia? É necessário. Mas, a gente sabe que Mas é existe aí que essa entra a dificuldade. busca pela informação, que Exato. hoje, graças a Deus, nós temos um acesso mais facilitado de informação, mas você precisa saber filtrar onde você vai buscar. Busca informação com pessoas capacitadas, com profissionais que trabalham na área, que mexem com isso, que estudam sobre essa questão, né? Por isso que a internet é um campo perigoso também, né, Sim. Michel? Porque às vezes isso vai acontecer de repente com um adolescente que vai buscar informação. Porque assim, a pornografia, ela não educa sexualmente. A Não. pornografia, ela vem de uma forma distorcida. Totalmente, porque assim, o ato da pornografia, o que tem na internet, o que está no mercado aí, que a gente pode dizer mercado, é um ato que ele vulgariza a mulher, que ele violenta a mulher. Sim, ele distorce. E assim, né? as nossas crianças, os nossos adolescentes, na realidade, não pode crescer sabendo assim. E não aprendendo assim. que o fato de você levar informação vai também imunizá-los que eles não vão, de repente, ter acesso a isso. Mas eles precisam ter uma base. Essa formação, né? A base tem que ser boa. E a base tem que ser passada pelos responsáveis, pelo pai, Não pela é na mãe. escola, né, Cláudia? Ou seja, por quem essa criança ela é educada e criada, né? Então a gente fala pais, né, de uma forma genérica, mas na verdade criado pela avó, pelo avô, pela tia, por um tio, não importa qual que é a estrutura familiar dessa criança. Os responsáveis. Então, essa base precisa ser muito boa e a gente precisa trazer essa informação. Então, quando a gente fala, a gente costuma falar que a educação sexual desde quando ele é bebê, né? A gente já pode começar a pensar nesse processo de educação sexual. Então, quando você fala para o teu filho quais são os locais no corpo dele onde só a mamãe e o papai pode tocar, entendeu? Então isso já é uma educação. Já né? é uma educação sexual. E assim, existe uma distorção muito grande de educação sexual, porque às vezes quando se fala de educação sexual, alguns pais podem entender que vai ensinar a criança vai despertar praticar o sexo. Não, é explicar de fato isso. Você não vai Cláudia? chegar, porque ele não está nessa idade ainda de entrar, né? E vai ter o momento também que ele vai ter, né? Quando começa aí a fase da adolescência. Sim. Mas aquela fase que eles são pequenininhos, nós não vamos falar de sexo para uma criança, mas você vai falar quais são os locais que do corpo dela que é íntimo dele, que as pessoas não podem tocar e que se passar daquele limite não é carinho, né? É abuso, isso é prevenção. Totalmente. Né? Porque nem sempre nós vamos estar juntos. E voltando ainda na fala da Ana Paula, que eu fiz um pedido para ela, eu tive uma preocupação também, Michel. Eu gosto muito de trabalhar essa coisa da inclusão, né? E aí eu fiquei pensando, a Ana Paula, que é psicóloga, trabalhou acho que durante 17 anos na APAI de Jardinópolis. Então, ela tem uma experiência dentro da APAI, com crianças que têm deficiência. Então, eu pedi para ela também, porque você imagina, se uma criança que tem facilidade em verbalizar, já às vezes é difícil ela relatar isso. Imagina uma criança que tem autismo, por exemplo, e que tenha uma deficiência na verbalização, que são não verbais. Então, pedi para ela fazer também essa identificação, essa leitura, como que o pai, a mãe de uma criança com autismo ou síndrome de Down, como que ela vai orientar essa criança a respeito dessa prevenção. Né? Acho que é bacana também orientar essas mães, que é o que a gente está falando, informações. Informação, de que forma que eu posso orientar uma criança e quais são esses sinais que essa criança que não é verbal também vai me passar. Entendeu? Então, pedir para ela encaixar essa fala também dessa orientação aos pais com criança com deficiência, que eu acho muito importante. Totalmente. A gente não até porque a gente tem vários casos famosos no Brasil envolvendo crianças com deficiência. Crianças e abuso de uma forma geral de pessoas com deficiência. São mais vulneráveis, né, Michel? Usando essa limitação até do entendimento, às vezes, de entender que aquilo não é normal, não é natural. Então, pedi para ela encaixar. E aí falei da segunda palestrante, que é a Camila Boldrin, que vai falar sobre a erotização precoce, e ela vai colocar de uma forma bem técnica também o que isso vai trazer de prejuízo para a questão do desenvolvimento
cerebral da criança. Imagina uma criança abusada, o que isso causa na vida inteira dessa na criança. Na vida inteira, né? Imagina esse trauma. E quantas crianças já foram estão abusadas, sexualizadas, né? Foram abusadas na infância e hoje são adultas têm coragem hoje. Hoje percebe que foi um abuso. Hoje percebe, e às vezes é um adulto que tem uma série de conflitos, de distúrbios. Totalmente. De várias ordens, Michel, que na verdade o assunto é tão amplo que a gente ficaria aqui à tarde e até de noite conversando sobre isso, né? Porque essa erotização precoce, ela pode gerar uma série de distúrbios de várias ordens. Na adolescência, até anorexia. Sim, vários. Quando você expõe, e aí a gente entra, se a gente for falar, a gente entra na indústria da beleza, essa indústria que erotiza a mulher. Que erotiza a mulher, a criança. O homem também, né? O homem também, mas a menina, né? Na questão da boneca, na questão da roupa. Então, assim, existe todo o interesse econômico por trás da indústria da beleza, tentar trazer a menina logo cedo para a questão da vaidade, porque eles já vislumbram que é mais uma consumidora ali dos seus produtos. E gera milhões. Quando você coloca logo cedo na menina, né? A gente costumava, tava falando há pouco tempo, até os brinquedos da nossa época, Michel, da nossa época, você não é tão novinho também. Não, da nossa época mesmo, a gente tá bem que pariando. Até as bonecas eram diferentes, a gente tinha aquela bebezão, até a característica da boneca hoje, ela tá com uma roupa diferente, hoje ela tá toda produzida, hoje ela tá uma mulher. Exato. É boneca, mas não é uma boneca, é uma boneca mulher. Não é uma boneca da antiga, é uma boneca maquiada, entendeu? Então isso parece que não, mas vai trabalhando no subconsciente da criança. Sim. E você vai despertando às vezes em crianças problemas que seria da fase adulta, a vaidade em excesso com o corpo. Sim. Você entendeu? A preocupação com o cabelo. Sim. E eu preciso alisar o meu cabelo, eu preciso fazer isso no meu cabelo, cortar, eu preciso me maquiar, eu tenho que estar na moda. Sim. Você vai gerando esse processo já logo na criança. E tudo isso causa tudo isso causa. Né? E na fase da adolescência. Ela tá pulando etapas. No momento que ela teria que estar preocupada em brincar e fazer arte. Ela está preocupada com a vaidade em excesso no seu corpo, na sua aparência. Exatamente. E isso pode gerar, quando eu falei da anorexia, bulimia, entendeu? Pode gerar aquele excesso de vaidade. Eu tô gorda, eu tô acima do peso, eu preciso emagrecer. Então vai gerando uma série de distúrbios. Então, para você ter uma ideia dos malefícios da erotização, isso não acontece só em Batatais, mas crianças de 12 anos, de 11 anos, que já têm uma vida sexual ativa. E é um absurdo. Olha, né? Um absurdo. Eu não sei, até esses dias eu falava com as pessoas, com amigos, que eu falava, gente, ou nós era muito atrasado, porque a gente ia beijar na boca com 16 anos. A gente brincava de boneca. Você tinha uma cabeça mais... Eu com 16 anos eu soltava pipa na rua. Hoje você vê menino com 16 anos... primeiro que você já olha e fala, um homem, né? Um homem. O comportamento, tudo diferente, entendeu? Eu sei que esse foi um processo lento aí, que isso foi acontecendo. A gente entende a questão da modernidade, da tecnologia, mas os pais precisam estar atentos a essa questão. E tá com essa rédea na mão, né? E tá com essa rédea. Lembrar que... Porque os pais também transferiam muitas responsabilidades. Para a escola, para o professor. Para o município, para o estado, né? Então, eles têm que entender essa autoridade dos pais, é dele. Essa responsabilidade primeira é dos pais, né? E a gente precisa criar mecanismos também de monitoramento. E aí eu faço um gancho e pego a terceira palestra, que é a Bruna Sofiati. Acredito que você conheça. Pedagoga e orientadora parental. E aí entra essa palestra. Por isso que a gente buscou as palestrantes que fizesse numa ordem, numa sequência lógica do pensamento. Aí essa criança já está erotizada. Aí entra a palestra da Bruna. Então, a Bruna vai passar essa orientação. O que fazer quando uma criança já está completamente erotizada, sexualizada? Como que o pai e a mãe vai agir, né? E aí ela passa também as dicas de prevenção. Como que nós podemos prevenir que isso aconteça? Hoje nós temos a internet. Não tem como retroceder. Exato. A tendência agora é cada vez... Não, tem internet. Se de repente ele não tem acesso dentro de casa, ele vai ter na rua, mas ele tem acesso à internet. Mas os pais podem monitorar. Sim, totalmente. Hoje você tem um filho de 15 anos que vai ter celular, ok.
Ele vai ter seu celular, até porque hoje acaba sendo até necessário em algumas situações, a escola exige isso, comunicação, grupos da escola, né? Mas você pode instalar aplicativos, Michel, que vai monitorar o que ele... dever de chegar e falar assim, ó, chega aí, põe na mesa, desbloqueia, põe na mesa, que eu vou ver. Entendeu? Não tem privacidade, dever. Não, é o nosso dever. A gente precisa monitorar. Eu lembro. Não, ele não tem discernimento ainda. De uma cena, o meu filho mais velho, ele vai fazer 23 anos, né? O do meio vai fazer 19. E certa vez, como eles são pertos, né? Eles já tinham celulares, eles tinham... O mais velho tinha 9... Não, minto, 10. O outro tinha 6, 7 anos. E a gente foi almoçar, eu falei, ó, bota os 2 celulares, desbloqueia, eu quero ver. Nossa! Os 2 embranqueceu. Aí o mais velho falou, você tá invadindo a privacidade. Eu falei, antes eu do que outra pessoa, desbloqueia. Não tinha nada, obviamente. Só que assim, era comum eu fazer isso. Esse monitoramento. Os computadores deles tinham, eu gravava tudo, mas não é que eu estava invadindo, eu precisava, eu não sei com quem eles estão falando. Sim. E os pais têm que lembrar disso. Tem que lembrar. Não é invasão de privacidade, porque até um certo momento da vida deles, eles não têm discernimento para conseguir entender até onde vai o perigo. Sim. Eles não têm ainda aquela malícia que nós já temos de entender, não, mas essa pessoa, será que aquele amigo seu que está por trás ali daquela rede social é esse teu amigo que você imagina? Quantos casos assim, Michel? Vários. Desses página fake, perfil fake. Da mesma idade vai ver um senhor. Até a voz, hoje a tecnologia te propicia que até a voz que aquela pessoa, que sai ali aquele som, não pertence àquela pessoa, entendeu? E de repente o teu filho ele não vai ter esse entendimento, esse conhecimento, essa malícia que nós já temos de entender isso. E mesmo com todo o conhecimento, você ainda corre o risco. E mesmo assim a gente corre o risco, porque hoje em dia... Ninguém tem estrela na testa. A tecnologia também está muito, muito avançada, né? Demais. Então, isso precisa ser feito. Então, essa é uma forma também, né? Você acha, aplicativos, tinha um aplicativo, Family Link, que você monitora tudo que teu filho baixa. Sim. Todos os aplicativos, o que ele tem acesso. Quando ele baixa algum aplicativo no celular, chega um e-mail para você, fulano baixou o aplicativo tal. Então, você consegue até restringir o que ele vai ter acesso. E isso... É que tem coisa que não é para a idade, a gente tem esse dever. Não é para a idade. Eu acho que nós temos que respeitar essa classificação que existe. Sim, não é à toa que foi criada a classificação etária. Sim, lá no começo que eu te apresentei, eu falei da audiência pública, que eu acho de suma importância, é porque as políticas públicas também precisam voltar o olhar para isso agora. Porque assim, a gente está falando da responsabilização e responsabilidade da família, mas a escola tem que estar preparada. O ambiente que aquela adolescente, aquela criança vai frequentar também tem que estar falando a mesma língua com a família. Sim. Por isso que é importante, né? esse alinhamento de ideias, né? Precisa ter políticas públicas de verdade que trabalhem de forma preventiva essa questão. A saúde tem que estar ligada também. E ontem até nós tivemos a sessão, a secretária da Saúde, a Bruna, estava lá presente, eu até conversei com ela, pedi para ela também a questão dos profissionais da saúde, Michel, porque o profissional que está ali na UBS ou até mesmo na UPA, esse profissional também tem que ter essa antena ligada com relação a essa questão do abuso, porque às vezes... Ele dá o atendimento, dá o atendimento à questão da saúde da menina. Às vezes a mãe vai levar uma criança que está doente de algo, de uma gripe ou de alguma outra doença, mas se ela tem esse olhar, percebe marcas, essa percepção, percebe marcas, às vezes no corpinho da menina, entendeu? Ela precisa estar com esse sinalzinho vermelho aí aceso. É uma rede de fato. É uma rede de fato, né? Então, todos os profissionais que terão acesso a essa criança precisa ter esse olhar voltado, porque além disso, além de serem profissionais que vão estar ali dispostos a ajudar, o abuso, ele pode ocorrer em todos os ambientes, Michel. Não tem, nesse ambiente ele está 100% protegido. Não está. Porque nós estamos falando de ser humano. Ser humano que tem essa má formação de caráter, não sei que nome dá, porque às vezes a gente dá um nome e a gente acaba rotulando um comportamento. Mas não é desvio, não é... Independente disso, a gente tem seres humanos com índole ruim. Com índole ruim
em todos os lugares. Sim. Porque, não assim, existe nenhum ambiente que fala, não, aqui estamos imunes. Todos, a gente é não ser tá humano. dentro da igreja. Dentro da igreja, dentro da pode, escola, em qualquer todo lugar. Então não a gente existe precisa estar, realmente, as pessoas de bem, né, precisam ter esse acesso à informação e ter essa questão sempre alerta quando a gente trata de criança. E aí eu falei da última palestrante, que é a Bruna, né, que vai falar sobre essa questão da prevenção, e a gente fecha, e aí eu aproveito esse espaço aqui para convidar todas as pessoas, pai, mãe, responsável pela criança, profissionais da área da educação, da saúde, da segurança, enfim, todas as pessoas que entendem a importância desse assunto precisa, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito rico ali de receber essas informações, de troca de informação. Teremos os momentos das perguntas, né? Bacana. Teremos o cuidado de fazer de uma forma anônima, né, Michel? Porque é um assunto delicado, que às vezes a pessoa não quer se expor. Então nós vamos colher esses questionamentos através aí de perguntas no papel, de forma anônima, que a pessoa, né, a gente não precise identificar, e que a gente passe isso para esses profissionais. São profissionais competentes que trabalham com isso, né? Eu tenho certeza que vai ser um momento muito rico de informação. Estendo aqui meu convite a você também, né, a toda a imprensa, para estar participando disso daí. E é importante essas informações, né, Cláudia? Lembrando o pessoal que é totalmente gratuito. Gratuito, às 19 horas, que a gente sabe que as pessoas trabalham, se a gente faz durante a tarde. Vai ser transmitido pelo vai ser transmitido pelo canal do YouTube. Quem realmente não conseguir comparecer pessoalmente, fica aí o convite para acessar o canal do YouTube. Quando estiver mais perto, aí a gente coloca nas nossas redes sociais. Peço apoio teu também para divulgar, que daí as pessoas podem acompanhar pelo canal do YouTube. É um tema que eu acho que não deveria parar por aí. Não. Você pensa, Cláudia? Deveria fazer parte de um programa. Porque assim, a gente percebe, a gente já está aí, você já tem aí 2 anos e meio de mandato, né? Então, assim, você sempre foi uma vereadora que sempre trouxe essa luta, seja da inclusão da mulher, da proteção da mulher, de pessoas menos favorecidas. Fibromialgia também, exato. A gente trabalha bastante. E agora com essa questão dessa prevenção, e eu gostei da frase que você citou, é melhor prevenir do que remediar, né? E preparar socialmente. Você acha que é isso? Você acha que as políticas públicas têm que começar também a pensar assim? Precisa, isso é urgente. Necessário, já passou da hora da gente tratar isso de uma forma mesmo, um programa, sabe, que seja feito. Até a audiência, né, nós planejávamos fazer no mês de maio, acabou não conseguindo conciliar os profissionais, alinhar, mas eu falei, não tem problema que não seja maio, porque maio foi o mês de campanha do Maio Laranja, né, o mês de campanha de combate ao abuso sexual. Eu falei, gente, não importa que não é maio, é junho, ok, mas é o ano inteiro, poderia ser setembro, outubro, novembro, dezembro, não importa. A gente precisa falar disso de uma forma constante, Michel, né? Não só no mês de maio, mas o ano inteiro falar sobre o assunto. E precisa entrar como uma política pública, um programa onde isso seja discutido na escola. Conversando com a Ana Paula, a Secretaria da Assistência Social do município fez um trabalho muito bacana, trouxe um grupo teatral, salvo engano, da cidade de Ourinhos, fizeram uma apresentação no Teatro Municipal na sexta-feira, dia 2 de junho. Trouxe o tema abuso sexual de uma forma lúdica. Foi uma peça teatral para os alunos das escolas municipais e estaduais do ensino fundamental. Eu falei, nossa, Ana, que bacana. Sim. Isso precisa ser feito realmente e difundido, divulgado. Porque eu falei, nossa, que ação bacana. Uma peça teatral que tem aquela questão lúdica, né? E é bacana você transmitir mensagem através do teatro, né? Da arte, para os alunos. Então, a peça falava sobre a questão do abuso sexual. E eu falei, muito bacana. Então, isso precisa ser realizado de uma forma constante, né? E isso faz parte também, isso é uma obrigação também, né? A gente tem leis municipais, inclusive na lei que foi aprovada da infância protegida, na emenda... Tem uma emenda lá que entrou
depois, que colocou como uma função do município, do Poder Executivo, desenvolver campanhas, ações, palestras nos âmbitos escolares, falando sobre a questão da prevenção do abuso sexual. E isso é importante que isso seja. Eu sei que tem muitas escolas aí que fazem já mas esse quanto mais trabalho. melhor, né, capitão? Mas a gente precisa trazer aí, ter essa união aí de todas a mídia de uma forma geral, esses ambientes aí, promover de uma forma constante, não só no mês de maio, né, Michel, mas promover, está falando sempre em todos os ambientes, falar sobre esse assunto, né? De verdade fazer com que os pais entendam a importância de se falar sobre o assunto com seu filho, de monitorar, de acompanhar a vida. Quem são os amigos do meu filho? Com quem ele conversa? Quem são os amigos que convivem, o que falam, entendeu? A gente tem, Michel, essa tecnologia, ela trouxe uma exposição demasiada da criança, do adolescente. Às vezes o próprio pai, a própria mãe, de uma forma inocente, sem querer o mal, sem estar pensando na questão da maldade, mas daquele orgulho de expor seu filho, mas às vezes acaba expondo de uma forma inadequada. A gente precisa lembrar. Tem um ditado que fala assim, tem razão. A maldade está nos olhos de quem vê, ok. Mas não vamos nós propiciar o despertar dessa maldade no olhar dessas pessoas que têm a maldade. Porque às vezes eu faço uma postagem que, na minha visão, é tranquila, mas aquilo vai alimentar, Michel, uma rede de pedofilia gigantesca que tem no mundo inteiro. No mundo inteiro, a rede é enorme, as pessoas não têm noção. Com isso, né? É uma rede mesmo, né? Infelizmente é uma rede mundial, né, de pedofilia, de pessoas que comercializam esse tipo de vídeo. Às vezes é uma postagem tão inocente que as pessoas vão lá e usam. De uma criança com um biquíni, de uma criança com calcinha, de uma criança exposta, e que você fala assim, gente, mas é um anjo, é um ser puro. No nosso olhar, entendeu? Mas no olhar desses pedófilos, aquele vídeo, ele roda o mundo. Sim. Você entendeu? Ele comercializa aquilo. Teve recentemente, se eu não me engano, dias atrás, foi pego um homem no shopping em São Paulo filmando uma adolescente. E aí, quando os pais perceberam, foram conversar com ele, pegou o celular e descobriu vários vídeos de adolescentes. E a polícia, investigando, prendeu, obviamente, e foi investigando, descobriu que ele fazia vídeos para isso. Vários vídeos. Ele sai com aquele objetivo. Exato. Parece loucura isso. É uma indústria, né? Mas é uma indústria. E isso, não só alguns para satisfazer essa questão doentia daquela pessoa, esse distúrbio, mas comercializando. Alguns fazem disso um meio de vida. Um meio de vida, entendeu? Que ele vende aquilo. Então a gente precisa ter isso em mente. Por mais que a gente acha o cúmulo, ter pessoas... O cúmulo para nós é absurdo. Que comercializam, tem. Ou ver uma imagem que a gente fala, gente, mas uma criança. Tem, né? Claro. Mas tem. Se não fosse assim, a gente não, infelizmente, veria tantos casos tristes, né? De quantas crianças aí... Que chocam, né? Que chocam, que a gente chora quando a gente vê criança de 2 anos. E uma coisa que está muito comum, eu tenho acompanhado na imprensa também, é garotas, sei lá do Rio Grande do Sul, que vai para Brasília com um cara de 40 anos, ele busca a menina porque conheceu na internet. Sim. De repente a menina é encontrada lá do outro lado. Então, assim, é uma crescente isso. É por isso que é tão importante esse tipo de audiência pública. É importante, porque às vezes o pai ou a mãe tá fazendo uma exposição que ela não tem esse olhar. E essa noção do que pode Essa noção, mas a gente precisa pensar informação, na maldade das pessoas, né? Porque às vezes... É só falando, porque às vezes, nossa, gente, verdade, eu fiz postei algo e não me ative que aquilo, porque... Tá na internet, Michel, tá no mundo. Tá no mundo, tá disponível ali para todo mundo. Até mesmo essas pessoas... de livre acesso para todo mundo. Então... Até essas pessoas falam assim, não, o meu perfil é fechado. Cara, vê. Mas alguém ali que tá no teu perfil... Printa. Gente, hoje tem print. Você printa aquilo e joga em outro lugar, tá no mundo, entendeu? Sim. Então, a gente precisa fazer esse filtro e ter essa preocupação. E se a gente não fala sobre o assunto, Michel... essa informação não chega para todos. Ou quando chega distorcida. Chega distorcida. Ai, mas está me julgando porque...
nós não estamos falando de julgamento, né? Nós estamos falando de prevenção, de fazer algo que às vezes até a gente, sem querer, já fez uma exposição que a gente não se ateve àquilo. Nossa, é verdade, não deveria ter postado aquilo, entendeu? Mas a gente precisa entender que a gente tem essa obrigação, né, de ter esse cuidado, de pensar na maldade das pessoas. Sim, a gente precisa. Não é todo mundo que tem coroinha na cabeça, né, capitão? Não é. Infelizmente. Cláudia, quero muito te agradecer. Quero que você faça mais uma vez um convite para essa terça-feira, dia 13, às 7 da noite, na Câmara Municipal, para essa audiência pública de suma importância. E já quero engatar, além de te agradecer, e te fazer um pedido que faça mais vezes. Eu não sei se uma vez por mês ficaria pesado, mas de repente, uma vez a cada 3 meses... Levando outras pessoas, nós, outras abordagens. E você, como representante da população, a gente tem esse dever. Sim, é um dever. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente levar informação, que eu acho que é isso. Eu acho que a nossa ferramenta... A nossa arma é a prevenção. É a prevenção, é a informação. Né? Informação é tudo, e isso vale também para todos os assuntos, tudo, né? Sim. Tudo a gente precisa buscar. A questão do celular, que eu também não tinha pensado. E de fato, às vezes a gente tira uma foto ali e a gente... Poxa, agora você está falando, eu tô aqui pensando, será que eu já fiz isso? E a gente expõe, e até, Michel, aqui o assunto é amplo e a gente vai longe, mas até questão de segurança. Sim. As pessoas postam quando estão em viagem, partiu, entendeu? Esse partiu, você já tá colocando a tua residência ali completamente vulnerável, familiar, né? Às vezes a pessoa sabe, nossa, a esposa está sozinha em casa com as então, crianças, a gente tem essa questão da visibilidade, da publicidade, e a gente precisa ter esse freio, ter esse cuidado de falar assim, vamos postar? Ah, gente, mas eu quero postar uma viagem que eu fiz, achei bacana. Posta quando voltar, quando você já estiver em casa, entendeu? Não tem essa urgência. Você trabalha foto, trabalha o texto, entendeu? Então, a gente precisa começar a ter esse cuidado, porque essa malícia, a gente se expõe demais, às vezes, e a gente coloca em risco a nossa segurança, dependendo dos lugares onde eu estou. Eu acabo de postar que eu cheguei naquele lugar, entendeu? A gente posta com uma intenção bacana, de falar, eu quero compartilhar esse momento bacana que eu tô, essa viagem, mas a gente precisa se preocupar, porque com que o outro tá... Tem pessoas de má índole. De má índole, só entendeu? Esperando isso. E é segurança, né? E a gente está falando de segurança em todos os sentidos. Segurança da nossa segurança pessoal, segurança dos nossos filhos, de tudo isso. Então, agradeço o convite mais uma vez. Aproveita aí a tua audiência, o teu espaço, para convidar as pessoas para participarem da audiência pública com o tema Prevenção à Sexualização Precoce e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima terça-feira, dia 13 de junho, às 19 horas, na Câmara Municipal. E lembrando que é totalmente gratuito, é só chegar lá, tem até um cafezinho para tomar. Cláudia, mais uma vez, obrigado. Eu queria falar de política também com você, queria falar do seu trabalho, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, vamos deixar esse assunto que é de suma importância. Mais uma vez te cumprimentar pela preocupação e pela ação de trazer esse assunto à tona, porque, querendo ou não, chama a atenção das autoridades públicas, e eu acho que nós, como sociedade, precisamos disso. Às vezes a gente peca por falta de informação, por falta de conhecimento, ou por achar que, eu vou falar disso com meu filho, e tendo profissionais e falando do assunto, a gente vai normalizando, e aí a gente vai, de fato, prevenindo, que eu acho que esse que é o caminho. Sem dúvida. Perfeito. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Já vou deixar o convite estendido, eu sei da tua agenda muito corrida, mas assim que você tiver um tempinho, dá uma fugidinha pra gente falar de política aqui. Vamos falar sim, com prazer. Obrigado, falamos com a Cláudia Lança, capitão da Polícia Militar, vereadora, falando dessa audiência pública, mais uma vez, terça-feira, a partir das 7 da noite, na Câmara Municipal, você também é convidado. Agradecer vocês pelo carinho, pela audiência, a Carol, o Telzinho, que vocês estão ouvindo o Telzinho aí gritando, agradecer as empresas que apoiam o nosso projeto, e se você quer fazer parte, já sabe, fala com a gente, tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom, até o próximo episódio. Tchau!